Como ligar um subwoofer, seja no amplificador ou seja num receiver? Qual a diferença de configuração da entrada LFE, da entrada flat, quando tem um RCA, quando tem dois RCAs? Nos amplificadores é comum a gente ver saída variável ou a saída fixa de volume. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Francisco aqui da Audio Prime, você já me conhece, sou especialista técnico, apresentador aqui desse canal e hoje eu vou responder essa dúvida de certo modo frequente e vou depois até puxar outro subwoofer que só tenha um RCA para a gente fazer esse mesmo experimento. Vamos começar direto pelo mais simples, que seria uma ligação de receiver para subwoofer e depois eu vou puxar outro subwoofer aqui com uma outra ligação para a gente seguir nessa nossa exemplificação. E vamos lá, a saída de subwoofer de um receiver desses mais novos, e quando eu falo mais novos, talvez esses de 2010 em diante, já é uma saída LFE, Low Frequency Effects, já é uma saída equalizada digitalmente, o crossover digital já atua nesse sinal de modo a levar o áudio como ele precisa ser reproduzido, ou seja, você não usa o crossover do subwoofer e está usando o crossover interno do receiver. Para fazer a ligação em subwoofers que possuam duas entradas como esse, já que o receiver só tem uma saída RCA, você vai ligar um RCA na saída de subwoofer e o outro RCA você vai entrar no input LFE. Se o subwoofer ele tiver uma chave indicando que a ligação ela é normal ou LFE, você vai selecionar a chave LFE. Então no caso desse subwoofer que eu tenho aqui, eu vou colocar o botão, vou puxar aqui o botão para fora, LFE está selecionado, eu liguei o meu subwoofer com um cabinho RCA específico para subwoofer e está feito. Vou pegar outro subwoofer para a gente ver. Na traseira desse outro subwoofer aqui já é um pouco diferente, simplesmente eu ligo o receiver na entrada de subwoofer e se for uma saída LFE do receiver já está tudo certo. Se for uma saída de um amplificador, você vai trabalhar com o crossover do equipamento. Nessa outra traseira de subwoofer, a gente não tem seleção de LFE ou entrada normal. Então, simplesmente eu vou conectar o áudio aqui e se vir de um amplificador, eu vou mexer no crossover. Se vir de um receiver, que a entrada aqui já é LFE, eu vou deixar o meu crossover o máximo aberto possível, porque eu sei que o corte está vindo do receiver. Eu vou trazer mais um outro subwoofer aqui. Esse outro subwoofer já tem a opção para entrada estéreo, a opção de entrada LFE, e aí se eu estou entrando com LFE direto do meu receiver, eu posiciono na posição mais aberta, que significa o bypass na maior faixa de frequência e a equalização, como eu já disse, vem do receiver. E se eu deixar na entrada estéreo, com os dois canais, uma entrada que eu estou ligando um amplificador, ele vai simplesmente utilizar o corte de frequência de dentro do subwoofer. É sempre esse padrão, independente do fabricante do equipamento. E eu tô voltando aqui com o quarto subwoofer. Se você tá gostando desse vídeo, dá um like, você sabe que você encontra todos esses produtos lá no audioprime.com.br. E vamos lá, esse outro subwoofer, muito parecido até com o primeiro, ele tem uma entrada só RCA. E ele já indica que a entrada é LR ou LFE. Mesma coisa, tá vendo que apesar de um ter dois plugs, outro ter um plug, um tem seletor se o sinal vem normal ou já vem equalizado, todos eles seguem o mesmo padrão. Isso foi para ligar receiver no subwoofer. E se a gente agora for falar de amplificador, eu quero ligar a saída do amplificador no meu subwoofer. O que eu preciso? Primeiro, a saída do amplificador geralmente ela é diferente, porque ela é uma saída line out
ou seja, está mandando todo o áudio full. Esse áudio full vai ser interpretado pelo subwoofer e utilizado o crossover, o corte de frequência do subwoofer. Então vamos lá. Nesse caso aqui, que eu tenho uma saída line out dupla e eu tenho uma entrada só RCA. O que eu vou fazer? Eu vou ligar um RCA aqui e, nesse caso aqui, eu vou ter que utilizar um cabo Y ou teria que fazer um cabo de RCA duplo para um RCA simples, que na prática é fazer um cabo Y. Fechou? Tô com a ligação. Se eu não tenho se eu tenho as duas entradas, depois eu vou pegar outro subwoofer para a gente mostrar. Mas vamos lá, e aqui agora você tem outra decisão no caso de um amplificador. Alguns amplificadores possuem a saída line out fixa e a saída line out variável. A saída line out fixa, ela simplesmente envia o sinal. Ela envia o sinal num volume razoável para o equipamento ativo, para o subwoofer ativo, amplificar esse sinal e aí via volume você determina qual o padrão aí de volume necessário para a tua sala, para o teu ambiente. Na saída line out variável, você seta qual o máximo volume do subwoofer e na medida que você aumenta e diminui o volume do amplificador, proporcionalmente essa saída line out ela atua, ela muda proporcionalmente, ela aumenta ou diminui, oscilando assim o som do teu subwoofer. Para sistemas de som ambiente é muito comum a gente dar preferência para ligar nessa saída line out, dessa forma, nessa saída line out variável, porque dessa forma eu posso estar usando meu som ambiente bem baixinho, minha sonorização ela está bem amena e o subwoofer ele está ali quase imperceptível. No momento que eu preciso arrochar o volume, o subwoofer ele alcança quase aquele máximo que já foi pré-determinado. Eu vou trocar aqui o subwoofer para a gente ver como seria a ligação do amplificador lá naquele primeiro subwoofer que a gente começou o vídeo. Voltei aqui com o subwoofer que a gente iniciou esse vídeo para encaminhar para a última ligação aqui, que é o caso da saída line out variável, que é o que tem nesse equipamento aqui. Casualmente esse equipamento não tem saída fixa, mas na saída variável eu vou fazer a ligação no line out e vou entrar com esse áudio estéreo, porque ele está enviando estéreo pro subwoofer, e eu vou fazer a ligação do sub. Qual que é o lance? Ele está enviando estéreo. O subwoofer ele é mono, todo subwoofer ele vai ser mono. Ele vai transformar internamente o sinal de dois canais, o L e o R, no sinal de um canal só. Mas agora o mais importante é que nesse subwoofer eu preciso ligar aquela chavetinha para o sinal normal, para o sinal flat. Se não tiver a chavetinha, eu vou ter o crossover para fazer a regulagem, o ajuste fino do corte de frequência do meu subwoofer. Se não tiver o crossover, o próprio subwoofer já tem um crossover interno que deixa passar só as baixas frequências para o amplificador do equipamento e o amplificador do equipamento faz o seu trabalho. Legal? Ficou alguma dúvida? A gente passou desde ligação de receiver, ligação de amplificador, saída line out fixa, saída line out variável, que é o bem comum nas saídas de amplificador, saída LFE no receiver, e eu vou ficar por aqui. Escreve aqui embaixo sua dúvida, dá um like se você gostou desse vídeo e vamos pro próximo.